Como é que tu vê hoje o campo da psicologia no Brasil e no mundo em relação às práticas baseadas em evidências? Porque assim, eu acho que até se a gente faz um estudo e coloca no Google, né, para pesquisar o número de pesquisar o número de pesquisas é ruim, mas é exatamente isso. Sobre o termo, né, de PBE, cresceu muito, né, nos últimos 10 anos, principalmente nos campos de psicologia. Como é que tu vê isso no Brasil e no mundo? Eu vou te falar que hoje eu sou tradicionalmente uma pessoa pessimista. Uhum. Tá? Mas a questão da PBE é algo que eu vejo com otimismo. Eu vou te falar por quê. Quando eu entrei no meu doutorado, eu entrei ali no final de 2012, virando para 2013. Aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava na fila ali da psicologia clínica da USP para fazer a matrícula, né? Estavam ali os alunos aprovados para fazer matrícula. E nesse horário tinham duas pessoas. Tinha eu e tinha uma moça na minha frente. Ela ia ser atendida antes. E o funcionário lá da USP não tinha chegado ainda. A gente estava esperando dar o horário para ele abrir e receber a papelada e tal. Aí a gente começou a puxar papo. Só estava nós dois, não tinha muito o que fazer. E ela falou assim, o teu tema é o quê? Eu falei, meu tema é psicologia baseada em evidências. Cara, ela deu um pulo para trás. E aí eu entendi por quê. Porque ela tinha entendido que eu ia fazer psicologia baseada em vidência, de bola de cristal, sabe? E ela achou um horror, com toda a razão, né? Putz, o cara tá aqui na USP, cara, pra fazer psicologia de vidência e tal. Pra você ter ideia de como era um termo, assim, desconhecido, assim, né? Quando eu comecei a estudar isso, na psicologia ninguém falava muito desse assunto, assim. Depois, já até tendo defendido, eu fui descobrir que tinham outros profissionais falando disso em outras áreas da saúde e tal. E aí, o que eu comecei a notar? Que cada vez mais as pessoas estão sabendo disso mais cedo na graduação. Porque uma coisa é, você aprender isso com 40 anos de idade, mudar a tua prática e tal, mas o que tem começado a acontecer? Veteranos, recém-formados, estão levando para os primeiros semestres o que é isso. E, por exemplo, se você for pegar aqui 2021 e 2022, eu dei em torno de 25 palestras, todas para graduação, todas sobre o que é PBE, tipo introdução e tal, todas para graduação, todas organizadas por alunos de graduação. Então, eles estão trazendo, meu professor não fala, então vamos falar. Né? E aí, mais gente começou a falar, e mais gente começou a vender cursos, como eu e outras pessoas, e começaram a falar mais, e falar mais, e falar mais. Então, assim, quanto mais você fala, mais resistência tem, porque você tem algumas fontes de resistência, né? Pessoas que acham que ciência é igual a lidar com o ser humano com crueldade e frieza, né? E também as pessoas que não querem repensar a própria prática e tal. Mas a boa notícia é essa, cada vez mais a galera mais jovem está descobrindo isso. E eu tenho tido algumas experiências de alunos lá no Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências bem interessantes, assim, do tipo... Eu tenho pelo menos 3 alunas que têm 20 e tantos anos de formadas e que acabaram de mudar como elas trabalham. Assim. Uma era psicanalista, uma era psicodramatista, a outra eu não lembro. E tipo assim, e pedindo ajuda, assim, peraí, o meu raciocínio no psicodrama tá indo para cá. Como é que é o raciocínio aqui? E aí, de repente, essa pessoa tá vindo na aula e tá citando evidência, e tá falando de revisão sistemática e não sei o quê, e tá criticando a prática que ela mesma fazia. Então, eu tenho visto com otimismo assim, o crescimento, a disseminação da prática baseada em evidência na psicologia. Não, cara, eu acho que isso é um movimento que também eu me formei há alguns anos e eu me lembro que na minha graduação isso nunca apareceu. E assim, eu tô falando da PUC no Rio Grande do Sul, que na teoria é uma das melhores universidades de psicologia que a gente vai ter. E era muito gritante a diferença, porque eu, por exemplo, dou palestra, por exemplo, na PUC hoje falando sobre isso, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, até professores que muitas vezes não traziam os artigos, sentindo a necessidade de trazer artigos nas aulas. E isso eu acho que é muito interessante. Né? E não é o artigo de 1980, é a revisão de 2022. E poder trazer essas questões, e até de perguntas onde o aspecto de metodologia começa a ganhar mais enfoque. Porque eu não sei se tu concorda comigo, mas na medida que isso tem entrado mais na graduação, a PBE, ao menos os estudantes têm tido mais contato com isso, aquelas disciplinas que muitas vezes a gente fez e olha, que saco, tem que fazer metodologia de pesquisa aqui na graduação, que coisa chata. Ela começa a ter um outro olhar. Não sei se tu percebe isso também.
Percebo o aluno, eu acho que ele está ficando mais chato, né? O que é ótimo, mais crica, mais exigente. Sei lá, eu lembro que assim, é impressionante como o mundo muda rápido. Assim, pô, em 2009, eu me formei em 2009, né? Então, na graduação ali, 2005, 2006, 2007, putz, ainda era assim, eu quero um livro, eu vou na biblioteca, eu procuro no computador onde ele está, eu pego o livro, eu tenho que ficar na fila, pedir o livro emprestado, eu levo para casa, tem que ficar só uma semana, né? Cara, hoje eu cito um livro numa aula, da 15 segundos o cara meteu o PDF no chat ali, que o cara baixou sei lá onde, entendeu? Então, assim, o cara tem acesso a muito mais coisa. Agora, o que eu queria ver, e não sei se eu estou sonhando alto demais, assim, mas eu queria ver uma reformulação da grade de psicologia, né? Eu sempre digo lá no Clube de Excelência que se a graduação ela fosse incrível, a minha plataforma ela seria inútil, ela seria irrelevante, porque o cara já teria aprendido tudo que ele precisa aprender. Então, você falou de disciplinas. Eu estudei na PUC de São Paulo, né? Também é considerado uma baita faculdade de psicologia e tal. A minha disciplina de metodologia, eu tive 2 semestres. Era uma aula que durava 3 horas e meia, assim. E, cara, a gente aprendia assim, qual é o método de produção de conhecimento da análise do comportamento? Qual é o método de produção de conhecimento da fenomenologia existencial? Quando não é só colocar tudo na EB, aprender a citar na BNT ou na APA. Exato. Né? Então, qual é o método de produção de conhecimento do Jung? Em nenhum momento alguém falou para mim o que era um ensaio clínico randomizado. Eu descobri o que era um ensaio clínico randomizado, eu já estava no mestrado e eu não aprendi no mestrado, eu aprendi por conta, assim. Né? Ninguém foi lá e falou assim sobre riscos de viés. Eu tive 2 semestres de estatística. O meu primeiro semestre de estatística foi um semestre dedicado a aprender a fazer um histograma à mão em folha quadriculada. O jeito que eu falo, parece que eu me formei em 1960, assim, né? Eu me formei em 2009, sabe? Assim, inclusive, esta aula era numa sala só de computadores, aquelas salas cheias de ar-condicionado. Então, o que eu queria ver seria mesmo uma reformulação no ensino da graduação, assim, sabe? E acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente falar. O que explica a dificuldade ou a relutância em fazer essas modificações por meio do ensino superior mesmo? E como que isso conversa com essas discussões entre as linhas teóricas que muitas vezes são realmente acaloradas? Tá. Eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que a primeira delas é... Não sei se em outras áreas do conhecimento são assim, né? Mas na psicologia você tende a entrar em simbiose com a tua abordagem, assim, sabe? Assim, a tua abordagem, ela é, assim, parte de quem você é, da tua identidade. Assim, você fala mal da abordagem da pessoa, parece que você está falando mal da mãe da pessoa, assim, um negócio... Ou até pior que a Ou até pior, né? Incrustado, assim. Então, acho que primeiro tem isso, assim, aquilo passa a ser tão parte da identidade da pessoa... quando talvez ela devesse olhar para aquilo como um arsenal, um mapa, sei lá o quê, para interpretar o sofrimento psicológico e ajudar pessoas. Isso falando em clínica, eu poderia falar a mesma coisa de educação organizacional, etc. Então, acho que tem isso. Tem uma outra coisa que é o que o pessoal da economia comportamental chama viés do custo afundado. Né? O que é o custo afundado? Ainda que eu identifique que uma coisa não vale muito a pena, não é tão boa assim... o quanto eu já investi de tempo, energia, dinheiro nisso tende a me permanecer investindo. Né? Então, eles têm uns estudos que mostram, por exemplo, assim, os caras compram ingresso para um filme horroroso no cinema. E é um filme propositadamente horroroso, que eles fazem de qualquer jeito para fazer a pesquisa. E aí tem a galera que comprou e a galera que não comprou, que ganhou o ingresso. Quem ganhou o ingresso vai embora muito mais rápido. Tipo, eu não tenho nada investido aqui, entendeu? Puta, já eu não. Eu paguei 50 conto pra ver esse filme. Agora eu vou ficar aqui e ficar até o final. Então eu vou continuar investindo numa Quem coisa... nunca, né? Ruim, assim. Então, talvez tenha um pouco disso. Assim, pô, faz 30 anos que eu estudo essa abordagem. Eu li esses livros 14 vezes cada um. Eu gastei milhares de reais em informações e congressos e nananã. Os pacientes me reconhecem por essa abordagem. Eu estou na cadeira da Universidade XYZ dado isso aqui. Então, putz, como é que eu vou abrir mão disso? Então, acho que tem um pouco disso, tem um pouco da simbiose. Acho que tem um pouco de uma desconfiança com a ciência, que é uma desconfiança de quem não entendeu como ela funciona. Assim. Porque, geralmente, as pessoas que são anti-PBE, elas vão dizer coisas como
a ciência ela desumaniza, ela robotiza, ela é fria. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Você está tentando usar a melhor forma que nós conhecemos enquanto sociedade até hoje de encontrar verdades confiáveis para ajudar as pessoas. Né? Tipo, a ciência ela desenvolveu a quimioterapia para ajudar as pessoas a se livrarem de uma doença fatal e viverem mais. Ela é perfeita? Ela não é. A pessoa fica careca, ela vomita, ela passa mal. Ela não é perfeita. Tomara que um dia seja. Né? Então, é quase como se as pessoas fizessem esse antagonismo. Se é científico, ignora a subjetividade, desconsidera a individualidade. Quando, na verdade, o que se está procurando é assim, qual é a melhor maneira de eu ajudar essa pessoa a aliviar seu sofrimento, a resolver seus problemas, a atingir suas metas, a alcançar seus sonhos. Assim. E aí o problema, de novo, está na formação. A pessoa não entendeu como funciona a ciência, por que ela é tão chata, com critérios metodológicos, por que você precisa olhar para a minúcia de tudo, porque você quer encontrar fatos confiáveis, né, verdadeiros.